Fala aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos fazer uma correção aqui dos exercícios do primeiro ano, os exercícios que foram enviados para casa. E logo na questão número 1, fala assim: Portugal tinha condições de cumprir as exigências francesas impostas pelo bloqueio continental? Justifique sua resposta. Aqui nós vamos ser bem claro aí, né, para poder fazer essa resposta, beleza? Então, coloquei aqui para vocês, o bloqueio continental imposto pela França deixava Portugal numa situação difícil, pois tinham grandes contratos comerciais com a Inglaterra e não podiam deixar de cumprir nenhum compromisso, pois estava sendo pressionado também pela coroa britânica. A melhor saída era fugir para a América enquanto durar o bloqueio e continuar as relações com a Inglaterra. Então, eles poderiam cumprir? Não, na verdade não, porque eles tinham realmente compromisso com a Inglaterra também. E, por outro lado, os portugueses temiam muito mais um embate direto com a Inglaterra do que com a França, né? Então, pesando aí os problemas, né, os pontos, né, foi mais viável fechar um acordo com a Inglaterra e manter aí o acordo que eles tinham, beleza? Então vamos lá. 2. Exponha duas ações tomadas por Dom João VI assim que chegou às terras brasileiras. Então, uma delas foi abrir os portos para as outras nações e a construção de escolas e edifícios importantes, como a escola de medicina, instauração de alguns edifícios que foram importantes para a época, tá? Já na questão 3 fala assim: mediante a ameaça de invasão francesa, qual acordo foi estabelecido entre ingleses e portugueses? Aí foram vários acordos, eu coloquei aqui alguns, né? Com a chegada dos franceses à Península Ibérica, os ingleses ofereceram um acordo, né? Ofereceram ao governo português um acordo aí, né? Um plano de transferência da corte portuguesa para as terras brasileiras. Segundo os britânicos, tal medida evitaria a invasão da França às colônias de Portugal, que eram, na época, as mais importantes fontes de riqueza do governo lusitano. Além disso, a Inglaterra os ingleses prometeram escoltar a família real de Portugal até o Brasil e lutar contra a vindoura presença napoleônica no país. Tá bom? Então esses foram os acordos aí que os ingleses e os portugueses. E por outro lado, né, os portugueses deveriam abrir os portos, né, acabar com a escravidão, aí tem um período para acabar com a escravidão, enfim, vários outros acordos também. Eu coloquei aqui alguns deles, tá? Vamos lá. Na questão 4 fala assim: em março de 1808, a corte portuguesa desembarcou na cidade do Rio de Janeiro, que se tornou a capital do Império Português. Na letra A fala assim: por que a família real teve que abandonar Portugal? E letra B, cite duas consequências de ordem cultural decorrente da presença dos Bragança no Rio de Janeiro. Então, poxa, essa daqui está muito fácil mesmo, né? Então, no primeiro ponto aqui na letra A, né, a vinda da família real ocorreu a partir do contexto internacional da invasão das tropas napoleônicas a Portugal para não se submeter às invasões francesas. Aos invasores franceses, a corte foi transferida para Portugal. Então ela teve que abandonar devido à invasão portuguesa. E também, né, nós temos a questão do bloqueio continental, né? Então, a letra B, estando no Brasil, a coroa portuguesa
efetivou, uma série de transformações culturais que foram desde a instalação da imprensa régia, a fundação do curso superior de medicina e das escolas de formação de oficiais militares, a criação do Jardim Botânico e da Biblioteca Real e a vinda da missão artística francesa a partir de 1816, dentre outros. Então, essas foram uma das consequências, essas daí foram as consequências. É lógico que não tem como colocar aqui tudo, mas eles fizeram várias transformações dentro do Brasil, né, como também alargamento de ruas, transformações de bairros, né, e de vilas, enfim, muitas coisas foram acontecendo com a vinda da família real para o Brasil. Questão número 5 diz assim: pensando a Revolução Industrial como uma transformação de ordem tecnológica, destaque algumas das descobertas que contribuíram para a chamada primeira Revolução Industrial. Então, sabemos que a primeira Revolução Industrial foi aquela revolução do carvão, do ferro, né, da máquina a vapor, e que aconteceu primeiro na Inglaterra. Beleza? Então, vamos lá. A acumulação de capital em decorrência da exploração da intensa atividade no mundo, a participação de colônias americanas nas feitorias e nas colônias asiáticas e africanas, abundantes reservas de matérias-primas, entre elas o carvão mineral e o minério de ferro, como eu acabei de falar, entre outras matérias-primas localizadas em muitos países europeus. Tá? Então, essas foram as descobertas que contribuíram aí para a chegada, para a chamada primeira Revolução Industrial. Foi a descoberta do material de ferro, descoberta de minas de ferro, né? A expansão aí da grande produção e também as minas de carvão que foram encontradas na Inglaterra. Beleza? Então, questão número 6 fala assim: por que podemos entender que os resultados da Revolução Inglesa foi de suma importância para que a Inglaterra assumisse a dianteira na indústria, o resultado da Revolução Inglesa, né, foi importante para que a Inglaterra, né, para que ela se tornasse aí a pioneira na Revolução Industrial, porque ela teve como resultado a ascensão da burguesia e os incentivos ao comércio, o que posteriormente criou aí um ambiente tecnológico científico para a Revolução. Com o fortalecimento da burguesia inglesa e o seu comércio marítimo, surgiu no país a condição de investimento e desenvolvimento tecnológico, que resultaram na invenção do motor a vapor usado, né, no maquinário das primeiras fábricas. É muito importante a gente saber que as revoluções inglesas que nós vimos anteriormente nos capítulos anteriores, elas foram fundamentais para o processo de revolução industrial. Então, a burguesia chegando ao poder, os seus interesses começaram a ser defendidos dentro do governo. Tá? Isso aí impulsionando a Inglaterra para o processo de revolução industrial, fazendo com que a Inglaterra se tornasse o principal estado aí industrial. Tá bom? E, por último, aí na questão 7, né, na Europa aí no século XVIII, o passado era o modelo para o presente e para o futuro. O velho representava a sabedoria, não apenas em termos de uma longa experiência, mas também na memória de como eram as coisas, como eram feitas e, portanto, de como deveriam ser feitas. Atualmente, a experiência acumulada não é mais considerada tão relevante. Desde o início da Revolução Industrial, a novidade trazida por cada geração é muito mais marcante do que a sua semelhança com o que havia antes. Esse foi um texto adaptado aí por Hobsbawm, tá? Então, nós temos aí duas questões, né? Segundo o texto, como a Revolução Industrial transformou
nossa atividade em relação ao passado. E letra B, de que maneira a Revolução Industrial no século XVIII e XIX alterou o sistema de produção. Vamos lá. Na letra A, fala assim. Na letra A, a resposta que eu coloquei aqui é: segundo o texto, desde o início da Revolução Industrial, a novidade e a criatividade de cada geração é mais marcante do que os modelos do passado. Assim, o passado é descartado como memória de como as coisas deveriam ser feitas. Então, há uma mudança, uma quebra de paradigma na forma que é visto o mundo até então. Então, a partir da Revolução Industrial, o que o homem produz ali agora, o que ele desenvolve agora, ele é muito mais importante do que já havia ou já estava sendo utilizado. Tá bom? E na letra B fala de que maneira a Revolução Industrial do século XVIII e XIX alterou o sistema de produção. Gente, foram, sei lá, várias alterações, gente, é muita coisa. Só que eu selecionei aqui 3 pontos, tá bom? Existiram vários outros, mas eu vou colocar aqui 3 pontos. Com a industrialização, né, ocorre uma separação entre o trabalho e a propriedade, a propriedade dos meios de produção. Estes passam a pertencer ao empresário industrial. Então, anteriormente, o cara que podia produzir talvez na sua própria terra, hoje não. A partir dessa revolução, fica desassociado, aí, separado, né, o trabalho e a propriedade privada, o meio de produção, né? Nós temos também como a Revolução Industrial, que é implantado o sistema fabril como uma utilização de máquinas no sistema produtivo. Então você tem uma produção muito maior em menos tempo, tá? Isso aí tem uma alteração danada no meio social. Com a introdução do sistema fabril, ocorre a generalização do trabalho assalariado. Consequentemente, também nós temos a expansão do mercado de consumo por intermédio da modernização da economia. Então você tem uma maior produtividade, maior geração de trabalho, maior produtividade, maior número de pessoas consumindo, e você tem o estabelecimento aí do capitalismo de forma mais forte, né, dessa ideia do consumismo que começa a partir aí do século XVIII e XIX, tá bom? Então, essas foram as atividades que nós passamos aí. Estou fazendo essa correção rápida com vocês. Façam as atividades que foram enviadas para casa e eu espero vocês na próxima aula. Valeu, galera. Um abraço.